Olá, pessoa! Eu sou Vera Pinto e estou aqui para a segunda temporada do Papo Apô. Papo Apô? 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 Não importa se você é apologético, apoteótico, apoquentado ou outro apô qualquer, aporta aqui que este podcast é feito para você. A gente funciona assim, você ouve tudo que a gente fez em um mês e se você gostar, dá uma força para nós no mês seguinte, que é para cobrir o nosso custo de produção e apoiar pessoas que cuidam de animais abandonados. Como você faz isso? É só depositar no Pix, contato@papapô@gmail.com a quantia que você achar que a gente mereceu. Se você seguiu a gente a temporada passada, você sabe que esse foi um projeto que surgiu em meio à pandemia. E a gente continua nela, né? E o Papo Apô vai ter uma segunda temporada. Para fazer essa segunda temporada, a gente pensou muito e perguntou muito às pessoas que nos ouviam. A gente ouviu com muita atenção todas as críticas e vamos fazer de tudo para essa temporada ser apoteótica. Vou contar as novidades. Uma das coisas que a gente ouviu era que o programa era longo. Eu creio que, na verdade, a gente ainda não se familiarizou muito com essa linguagem chamada podcast. A gente tem que saber, em primeiro lugar, que o podcast não é para você parar e ficar assistindo, mas é algo para você ficar ouvindo enquanto você faz outras atividades. Que coisa mais deliciosa do que ouvir um podcast quando lava a louça, quando põe água nas plantas, quando está dirigindo, quando está fazendo qualquer coisa que às vezes é muito chata de fazer, mas que com a ajuda do podcast se torna uma atividade mais interessante. Não é? Um momento de aprendizagem e de prazer. Eu, por exemplo, adoro um podcast chamado Xadrez Verbal, que já teve programas de 5 horas. E é óbvio que eu não passo 5 horas ouvindo o Xadrez Verbal. Eu vou lavar a louça, eu ponho. Daqui a pouco eu vou lavar o banheiro, eu ponho. Ou eu vou fazer almoço, eu ponho. E assim, durante a semana, eu vou ouvindo pouco a pouco o meu podcast favorito. E eu estou dizendo tudo isso não é porque a gente vai continuar com o programa do mesmo tamanho. Claro, a gente vai até diminuir um pouco o programa, mas é para conversar um pouco sobre o que é isso, um podcast, né? Que aconteceu uma coisa até muito engraçada. Quando eu falei assistir antes, é porque as pessoas geralmente me diziam, quando eu enviava o link, o programa foi pro ar e tal, a pessoa dizia, eu vou assistir. Então, elas não diziam nunca, eu vou ouvir. A gente está muito impregnado, primeiro porque a TV substituiu o rádio, né? Depois o YouTube foi substituindo a TV, né? E a gente ainda está muito ligado na questão do assistir. E o podcast hoje tem a mesma função, entre aspas, do rádio de antigamente, não é? Que as pessoas faziam as coisas ouvindo o rádio. Então, pessoa, faz as suas tarefas diárias ouvindo a gente, que a gente vai ficar muito feliz. E para isso, a gente também resolveu mudar o dia, né? Que a gente solta o podcast. A gente vai soltar o podcast agora nas sextas-feiras, final de tarde, né? Porque você pode ouvir na sexta-noite, cansadaço, assim, fazendo o seu jantar da sexta, tomando aquela cervejinha. Você pode ouvir no sábado, enquanto faz a famosa faxina do sábado pela manhã, ou quando você quiser, no sábado à noite, no domingo. Então a gente achou a sexta-feira um dia bem legal para você ouvir o nosso podcast. E para encurtar o programa, você que já nos acompanha, sabe que a gente tinha várias sessões. Então a gente vai fazer um programa com cada sessão daquela. Então um dia a gente pode falar das dicas de filme, outro dia falar de uma receita, outro dia falar de uma coisa que a gente aprendeu e assim vai, né? Então a gente vai fazer programas mais curtos com aquelas mesmas sessões que a gente já tinha. E também a gente decidiu que o programa agora vai ser quinzenal.
Agora, a grande novidade mesmo é que a gente tem mais gente trabalhando voluntariamente na locução e no roteiro desse programa. A gente vai contar com o apoio agora da Fátima Araújo, que fez o primeiro programa com a gente sobre educação, com Fernando Palhano, que vai encher de luz o nosso podcast, porque é uma pessoa que eu amo, de um astral maravilhoso, e a Gineta Amorim, que vocês também já conhecem, que participou do nosso podcast naquele programa sobre viver de morte, que foi muito bacana, por sinal. E ainda tem outra novidade. A gente resolveu falar de viagem nessa temporada e depois aí no decorrer dos podcasts vocês vão entender o porquê. Segura aí a curiosidade. Mas a gente não quer falar só de viagem, que a gente se desloca fisicamente de um lugar para o outro. A gente pode fazer programas sobre viagem astral, viagem gastronômica, viagem cultural, que pode ser leitura, filme, etc. Viagem a outras terras, viagem linguística, viagem musical, viagem ao passado, viagem para imigração, viagem de refugiados, viagem com drogas, viagem nos contos, nas poesias, sei lá. Todos os aspectos que a gente possa pensar no termo viagem. E a gente queria também que as coisas começassem a ser bastante interativas entre nós. Então, se você quiser viajar com a gente, é só escrever para o nosso Instagram, ou também no Facebook, ou para o nosso e-mail, contato@papapo@gmail.com. A gente dá espaço para você contar, ou a gente pode ler a sua história, que você escreva a sua história de viagem e a gente leia. Ou então você conta pra gente e a gente reconta, do jeito que você quiser. Mas todo mundo tem uma história legal de viagem para contar, né? Pois conte a sua. Esse é o espaço. O nosso Papapô quer também contar com a sua participação, com a sua viagem. E para começar esse programa já no arranco da viagem, o que a gente fez? Cada um integrante do Papapô vai contar a sua história. Viajar nos traz sempre uma surpresa. Como vocês vão ver nas histórias, tem muita gente legal no mundo acolhendo viajantes, não é? Tem muita enrascada que a gente se mete sem querer. Tem aquelas coisas que a gente traz do nosso país, do nosso lugar, que a gente não solta, né? E tem as surpresas, né, da vida, as coisas do âmbito da metafísica, né? Então, vamos ouvir as histórias e a gente espera você no próximo Papapô Viagem. Olá para você que está ouvindo o Papapô. Eu sou Natália, eu tenho 27 anos, sou estudante de comunicação, moro em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu faço parte do Papapô desde o seu início, elaborando os posts, né, do nosso Instagram, em termos de design. Hoje eu tenho 2 histórias sobre como eu amo o nosso idioma, né, o português, não importa onde eu esteja. Explicando melhor, eu me lembro de 2 situações em que eu misturei português e inglês durante a viagem do meu intercâmbio, né? Eu tive o privilégio de participar do Ciências Sem Fronteiras. A primeira delas foi quando eu estava na universidade, estava na fila, né, da lanchonete, e um outro aluno da universidade me perguntou que suco eu tinha pedido. O que é que eu respondi? Orange, pineapple and morango. Parece que se a palavra começar com M em português, para traduzir para o inglês, meu cérebro só muda a pronúncia. A prova disso é que uma vez me perguntaram num bar como é que eu falava marido em português e eu respondi com marido. E até hoje a galera que estava comigo não me deixa esquecer do meu marido. Pois é, essa é a história do meu português maravilhoso que não sai de mim. Well, this is breakfast. O café de manhã, that's true. O café da manhã. O café da manhã. O café da manhã. A sopa. Oi, eu sou Priscila Simas, produtora audiovisual e assistente de produção no Papapô. Uma história que me marcou de viagem foi, acho que quando eu fui para o Chile. A viagem já começou bem louca, porque era a viagem de um amigo que ele ia com a namorada para comemorar sei lá quantos anos de namoro. Antes da data da viagem, eles acabaram e o meu amigo não queria perder a viagem.
porque ele tinha fechado pacotes muito bons, tinha pego um Airbnb muito legal, numa localização ótima. E aí ele me mandou mensagem perguntando se eu não queria fazer essa viagem, porque estava tudo pago, a gente rachava e ia curtir esse rolê no Chile, que ele não conhecia, eu também não conhecia. E o Airbnb cabia 3 pessoas, então chamamos mais uma amiga e fomos nós 3. Cada um saindo de um lugar. Ele mora em Natal, a minha amiga morava em Brasília, e na verdade mora, né? E eu saindo de São Paulo. Pegamos a passagem para os horários parecidos, né? Já que não conseguíamos ir no mesmo voo, para que a gente chegasse no Chile pelo menos com poucas horas de diferença e a gente conseguir, né, já sair do aeroporto todo mundo junto. Um dia antes da viagem, eu resolvi encontrar com uns amigos aqui em São Paulo, lá na Praça Roosevelt. É uma praça bem legal, que o pessoal vai para ficar andando de skate até a madrugada, acontecem uns slams de poesia. Você sempre acaba conhecendo gente nova lá, é um espaço bem bacana. Nessa, eu conheci uma chilena, por um outro amigo que também tinha conhecido ela naquela noite. E ele sabia que eu ia pro Chile e me apresentou a ela. E aí a gente ficou trocando uma ideia, ela me deu várias dicas do Chile, de lugares para ir e tudo. Mas nessa de, vou ali no banheiro, vou ali falar com não sei quem. Enfim, nos desencontramos e eu não consegui pegar o contato dela. Ok. Fui para casa, no outro dia indo pro aeroporto, mandei mensagem para os meus amigos pra gente combinar como ia ser, porque eu particularmente não falo nada espanhol, mas essa velha história de acreditar que português e espanhol é muito parecido, eu fui super confiante. Eu ia ser a primeira a chegar. E no meio do caminho, o meu amigo de Natal disse que deu um problema lá com ele não conseguiu embarcar. A minha amiga de Brasília, pouco tempo depois, disse que também deu um problema com ela atrasou e ela não conseguiu embarcar. Ou seja, estava indo eu sozinha para o Chile sem saber falar nada em espanhol, sem saber para onde ir, porque eu não tinha o endereço do Airbnb, estava tudo com meu amigo. Enfim, estava planejando tudo dentro da viagem dele, né? Quando eu cheguei na sala de embarque, eu encontrei meu anjo da guarda, chamada Renata. A gente se encontrou no saguão do aeroporto. A gente ficou trocando uma ideia e a gente foi pegar o mesmo voo. A gente ia descer no mesmo aeroporto. E aí eu fui ficando mais tranquila por isso. Mas até então, né? Ok, estamos apenas indo para o mesmo aeroporto. Quando eu cheguei lá, minha mala estava toda quebrada. Acho que foi a primeira vez que eu fiz uma viagem que realmente quebraram a minha mala. E aí, ela foi uma fofa. Na verdade, a gente não conseguiu sentar juntas no avião. Mas assim que a gente levantou, ela já falou, me espera lá fora e tal. Ela fez tudo, né? Me levou para ir para a imigração, me ajudou a falar com o pessoal do aeroporto para resolver isso da mala, porque eu realmente achei que eu entendia espanhol, mas, né, tem a velocidade com que as pessoas falam, então eu cheguei lá e vi que eu não entendia absolutamente nada. E ela, completamente apaixonada pelo Brasil, estava amarradona de eu estar indo com ela, os pais dela estavam indo pegar ela no aeroporto, que fazia um tempo que ela estava aqui no Brasil e que ela ia apresentar uma amiga do Brasil e tal. Eu sei que no final das contas, ela pegou toda a minha viagem para desenrolar. Por isso que eu disse que ela foi meu anjo da guarda, porque ela me ajudou com isso da mala, ela ficou comigo até os pais dela chegarem. Quando eles chegaram, tava eles e um irmão dela. Eles foram super fofos, não queriam me deixar sozinha no aeroporto. Pegaram o meu celular, foram olhar o endereço de onde eu ia ficar. Fizeram questão de me levar até lá. No meio do caminho, fazia questão de passar por lugares turísticos para me mostrar onde era cada coisa, para falar da cidade. Eles muito orgulhosos da cidade, adoram falar de lá, explicar tudo. Enquanto isso, a Renata, maravilhosa, do meu lado, com pandeiro, porque ela é cantora, ela é musicista, né? Ela com pandeiro, cantando samba.
Enfim, a ida para o Airbnb virou uma festa. A família dela, incrivelmente maravilhosa. Desceram todos comigo lá no Airbnb, falaram com o rapaz da portaria, explicaram tudo o que estava acontecendo. Porque eu mesma não ia conseguir explicar que meu amigo não tinha chegado a tempo, ia levar 1 a 2 dias para chegar e eu precisava ter um lugar para ficar. Enfim, a Renata foi uma querida, é uma pessoa que eu gosto muito. Depois ela voltou, hoje em dia ela mora no Brasil, mas antes de vir morar mesmo no Brasil, ela veio de novo com 2 amigas, ficaram na minha casa. A gente começou a criar uma relação de amizade muito legal. E é uma das viagens para mim mais marcantes, porque começou de um jeito muito louco, que era uma viagem que nem minha era. Eu entrei numa viagem quando estava tudo planejado para que a gente chegasse juntos. Eu fui a única a chegar e conheci essa menina um dia antes de viajar, então eu acho realmente que nada é por acaso. E quando eu penso em algo assim, uau, de viagem, isso me vem na cabeça, porque foi uma família muito querida, eles foram maravilhosos, não me deixaram sozinha no aeroporto. Eu ia ficar toda enrolada para pegar táxi, para conseguir chegar num lugar, não sabia se era... Enfim, né? Essas dúvidas, ainda mais quando você está num lugar que você não sabe nem se comunicar. Então, beijo, Rê. Muito obrigada por ter salvado o meu primeiro dia de viagem. Apesar da raiva e do estresse da mala quebrada, o primeiro dia, para mim, foi de muitas lembranças boas, porque a ida para o Airbnb já foi o início de uma viagem maravilhosa. A viagem foi incrível. A Rê hoje em dia mora aqui, ela é completamente apaixonada pelo Brasil, canta muito, toca muito e acho que é isso. Eu não sei mais o que falar, Vera. Será que deu certo? Ai, meu Deus, eu nem encerrei o negócio, né? Deixa eu ver se dá pra encerrar agora. Olá, Papuapô, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que já estão nesse bonde e para aqueles que, assim como eu, estão integrando a viagem a partir de agora. Eu sou Fernando Palhano e também vou contar as minhas histórias por aqui. Viagem é um negócio que todo mundo gosta e eu vou começar falando sobre uma história de uma das cidades que eu mais amo no mundo, que é Buenos Aires. Buenos Aires é o destino da minha primeira grande viagem e é um destino para onde eu voltei diversas vezes e para onde eu ainda tenho certeza que vou voltar. Essa história que eu vou contar hoje é da minha primeira viagem a Buenos Aires. Eu cheguei lá na Argentina por volta do Réveillon, dia 30, mais ou menos, 29, 30, e me aconteceu uma situação que me deixou muito triste, muito preocupado também. Essa história eu conto depois. E um amigo meu, eu viajei com outros 2 amigos, um desses amigos estava conversando pela internet com uma argentina. E essa argentina chamou a gente para ir para a casa dela, no dia 1º de janeiro. Disse que os pais estariam viajando para a praia. A Argentina, Buenos Aires, é uma cidade que fecha no mês de janeiro, porque os argentinos vão para a praia. Então ela disse que os pais dela iriam estar na praia, mas que ela receberia a gente para tomar um mate, apesar dela estar com a garganta meio ruim, mas ela achava que ia dar certo. E realmente deu certo. E eu fiquei muito preocupado com essa viagem. Com essa visita. Porque imagine você, uma argentina recebendo 3 homens em casa, sozinha. Eu já pensei que alguma coisa estava errada nessa história. Ela devia estar querendo... devia ser a isca de uma quadrilha de roubo de órgãos, porque não era possível. Eu estava traumatizado, gente, lembrem disso. Depois eu conto a história do trauma, inclusive. Mas fato é que fomos para a casa dessa argentina. Quando chegamos lá, não era uma traficante de órgãos, ao contrário, uma pessoa super legal. Acabou guiando o restante da nossa viagem. Uma pessoa para onde eu volto sempre que estou em Buenos Aires.
se chama Florência. Virou uma grande amiga a partir dessa história. E conversando com Florência na casa dela, tomando este mate, conversa vai, conversa vem, e ela pergunta de que cidade do Brasil a gente é. Quando eu digo que sou de Natal, ela diz que tem uma amiga de Natal que ela também conheceu por meio desse mesmo site que ela conversava com o meu amigo. E aí diz que o nome dessa amiga é Juliana. Que Julianas são muitas em Natal, né? Do nome comum. São muitas no Brasil. E aí ela falou que a amiga dela, Juliana, tinha uma tatuagem específica. Pois, acreditem vocês, essa Juliana também era minha amiga. Também estudava comigo na época e tinha me falado dessa amiga de Buenos Aires e eu tinha dito brincando: poxa amiga, bem que você podia me apresentar essa sua amiga para ela me deixar ficar na casa dela. E na verdade eu acabei ficando na casa dela nesta viagem na praia. Ela me levou e aos meus amigos para ir conhecer Mar del Plata e Miramar, 2 cidades de praia que ficam próximas a Buenos Aires. E se criou uma grande amizade a partir dessa história e dessa visita peculiar. Uma história de viagem? Bom, eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo em João Pessoa, quando eu fui fazer uma viagem para lá com uns amigos e umas amigas minhas. Estávamos lá em João Pessoa já fazia uns 2 dias, e aí a gente resolveu sair para uma praia, né, que tinha um restaurante lá próximo que era super comentado. Quando a gente chegou lá, né, um dos nossos amigos estava querendo muito marcar um encontro e sair com outras pessoas da cidade e tudo mais. Ele baixou um aplicativo e começou a conversar com uma pessoa. Essa pessoa, né, perguntou onde é que ele estava, ele disse que estava em determinado local, que era onde a gente estava, e ele disse: então eu estou perto, estou indo para aí. Posso levar um amigo meu? Ele disse: pode, inclusive tem um amigo meu que é solteiro, né, então ele já trouxe aí essa responsabilidade para outro amigo meu. Então ele chegou, esse rapaz, junto com esse amigo dele, e aí ele foi apresentado ao restante do grupo, e eles 2 ficaram lá conversando, né, com seus respectivos. Sendo que deu para perceber que os meus amigos não tinham gostado. E aí eles ficaram super, assim, querendo sair dessa situação e não conseguindo. A gente pediu comida, a gente começou a comer, né, e tudo mais. No meio desse processo de pedir comida, o meu amigo pediu um prato para ele, e esse prato, ele não estava com um cheiro muito agradável. Isso a gente comentando, né? Nossa, que cheiro ruim tá aqui, tá um cheiro tão estranho. E o meu amigo comendo, né? Tranquilo, comendo. Até que eu chego mais próximo desse meu amigo e aí eu percebo que é a comida dele, né? Que a comida dele tá com um cheiro muito ruim, de estragado. Ele não tinha percebido, ele tava continuando comendo. Aí eu chamo o garçom, né? E eu falo: olha, essa comida aqui não tá legal, tá com cheiro ruim, né? Olha aqui e tudo mais. Aí ele foi e levou o prato de volta, perguntou se ele queria alguma coisa. E meu amigo: não quero mais nada não. E eles querendo dispensar os rapazes, né? Os meus amigos. E aí eles começaram a conversar no grupo do WhatsApp, mandando mensagem pra gente, dizendo: olha, vamos sair daqui, como é que a gente sai daqui? E eu tive uma ideia e disse assim: olha, finja que tá passando mal, que foi a comida, e a gente sai daqui e vocês se livram. E aí foi o que a gente fez, né? O meu amigo começou a dizer: nossa, eu tô passando muito mal. E aí a gente: vamos levar você pro médico, né? Vamos levar você pra farmácia, vamos tentar sair daqui. E aí a gente saiu às pressas do local, fingindo, né? Pagamos a conta, fingindo que ele tava passando mal. E a gente começou a rir quando a gente chegou dentro do carro, porque foi uma situação super constrangedora. A gente tinha se proposto a fazer um passeio, né, entre nós. De repente esse meu amigo chama pessoas que, né, para poder sair, conversar e conhecer outras pessoas da cidade. E no fim das contas nenhum dos 2 gostam e a gente precisa inventar uma desculpa para poder sair. E é isso.
Olá, ouvintes do Papo a Pô. Eu sou Fátima Araújo, sou professora aposentada e se tem uma coisa que eu adoro, eu amo fazer na vida, é viajar. Pois bem, há alguns anos atrás, eu fiz a minha primeira viagem a Roma, a Itália, né? E fui até Roma. E as pessoas costumam ir a Roma, né? Para visitar a cidade do Vaticano, que fica anexada a Roma, né? E conhecer a Basílica de São Pedro, etc, etc. Só que meu principal objetivo em Roma era conhecer o quê? A Fontana di Trevi. Eu tinha muito desejo de conhecer a Fontana di Trevi. Como, de fato, conheci, me encantei, achei ela belíssima. E, para o meu desencanto, eu voltei a Roma outras 2 vezes e a fontana estava em obras, né? Estava a maior parte tapada e eu fiquei com a visão daquele meu primeiro encontro, né? De chegar numa esquina e me deparar com aquela coisa linda, aquele esplendor de mármore branco. E como não poderia deixar de ser, eu me remeti imediatamente ao filme, né, La Dolce Vita. E era verão, ainda na Europa, estava em pleno verão. A fontana estava lotada de gente, né? Pessoas jogando moeda, casais apaixonados se beijando e todos aqueles rituais que as pessoas fazem em torno da fontana, né? E então eu resolvi dar uma de Anita Ekberg, né? Do filme La Dolce Vita. Tirei o meu sapato bem rapidinho e entrei numa parte entrei na água, né? Só que numa parte bem lateral. Entreguei minha câmera para uma amiga e pedi, faz uma foto bem rápida, porque é proibido, né? Faz uma foto bem rápida e se livre dos guardas. Então eu entrei na fontana, ela fez minha foto e quando eu levantei, olhei do lado, já tinha um guarda enlouquecido, né? Olhando quase com a testa encostada na minha, com aqueles olhos verdes enormes e perguntando se eu era louca. Estás louca? Estás louca? E eu resolvi, com a fúria que eu vi nos olhos daquele homem, resolvi dar uma de louca mesmo, né? E eu olhava para ele como se não estivesse entendendo nada e dizia, pardon, pardon. Eu nem sabia mais em que língua estava falando. E só depois eu me lembrei que pardon é em francês, né? E ele falou, documento, documento. E de repente passou um filmezinho na minha cabeça que se eu entregasse um documento para ele, eu estava frita, né? Podia até ser presa e tal. E eu peguei, por sorte eu estava com uma bolsa grande e eu revirava essa bolsa para um lado, para outro e eu perguntava a ele o que ele queria, né? E como ele viu que eu ia demorar a dar esse documento para ele e que outras pessoas, e ele tinha mais milhões de pessoas, né? Não tanto assim, né? Ele tinha muita gente para controlar, né? Porque era pessoas também entrando na água e tal. Ele falou, mandou ir embora, né? Isso, a minha amiga estava com os olhos do tamanho do medo dela, né? E ela, você é louca, a gente já estava pensando como é que ia tirar você da prisão e tal. Bom, e aí eu só queria ver a foto, né? Pois vocês não vão acreditar. Quando eu vi essa foto, ela tirou a foto pegando apenas aquelas pedras, né? Não tem absolutamente nada que remeta à Fontana di Trevi. Ou seja, aquela foto eu poderia ter tirado nas pedras lá em Gargalheiras, né, que é o açude existente na minha cidade, Acari. Eu poderia ter tirado aquela foto em qualquer lugar no mundo. Eu acho que uma pessoa que vê aquela foto jamais vai saber que ela comporta toda essa história, né? A menos que eu conte. E foi assim que aconteceu essa minha gafe lá em Roma. Eu tenho uma foto dentro da Fontana di Trevi,
mas que não comprova nada que eu lá estive. Olá, eu sou Gineta Amorim, eu sou nutricionista. Eu já estive aqui no Papo Apô em outro momento, gravando o episódio Viver de Morte. Eu e mais alguns colegas conversamos um pouco sobre essa temática. E o convite ele se deu também porque na época eu estava finalizando o mestrado em psicologia e tinha como tema cuidados paliativos nas situações de terminalidade da vida. Então, durante alguns anos, me dediquei ao estudo da tanatologia, dos cuidados paliativos, de alimentar ou não o paciente nesse momento final. E a história que eu tenho para contar sobre viagem está na mesma perspectiva. Eu conheci uma pessoa em Galinhos, no município que eu trabalho como nutricionista, e depois de alguns meses ela morreu. E foi uma morte muito impactante, Depois de algum tempo, eu pude fazer uma viagem com 2 amigos dessa pessoa e a gente passeou por Minas Gerais, em vários lugares que essa pessoa ela esteve. E de certa forma a gente foi construindo, escrevendo uma nova história. E foi muito interessante que a gente estava na casa de um amigo em Ouro Preto. E a gente estava conversando sobre essa pessoa e de repente começou a passar um vídeo no YouTube de um clipe. E nesse clipe vários lugares que essa pessoa esteve junto com seus amigos em uma viagem que eles fizeram no Chile, esses lugares eles foram aparecendo. E a gente ficou todo mundo assim meio que perplexo no sofá olhando, E meu amigo falando, olha, a gente passou por aqui, lembra, Veronique, a gente esteve aqui. E todo mundo foi achando muito incrível, aquelas imagens, tá passando ali. Tá, e aí quando acabou o clipe, ele foi tentar ver o clipe novamente, Porque todos, assim, nós ficamos surpresos com as imagens e tudo. E aí a gente não achou mais o clipe. A gente colocou no histórico do YouTube e não tinha o clipe. A gente voltou à página e o clipe não apareceu. Então esse dia foi um dia muito misterioso e também muito incrível. E foi uma viagem muito significativa. Eu acho que foi uma viagem que ajudou muito nesse processo de pensar o luto dessa pessoa querida que se foi e de dar um novo sentido, a essa ausência. Então é isso, gente. Quis compartilhar um pouco essa minha experiência de viagem com vocês, porque foi bem significativa para mim, e dizer que agora eu vou estar mais próximo de vocês aqui no Papo Apô, contribuindo com esse programa maravilhoso e ao lado de pessoas muito queridas. Um beijo grande e até o próximo encontro. A minha história de viagem é uma história muito engraçada. Nós já rimos muito, na minha família a gente ri até hoje com essa história. Porque eu conhecia na Espanha uma cidade chamada Segóvia, que tem um santo na catedral, que está olhando, São Frutos, que está lendo um livro. Reza a lenda que a cada ano que passa, o santo passa uma página daquele livro. E quando as páginas terminarem, o mundo vai se acabar. Então, em Segóvia, todos os anos, no dia de São Frutos, tem uma grande festa que, segundo dizem, há a passada da página e fica todo mundo na praça, a prefeitura distribui sopa de alho para todo mundo.
E assim eu soube dessa história e sempre fiquei louca para ir nessa comemoração. Então, quando eu estava na Espanha, eu recebi a visita da Cris e do Eugênio, meus filhos estavam lá, e eu disse, pronto, um passeio, e era justamente na época da festa. Eu disse, pois nós vamos para a Segóvia dormir lá no dia dessa festa, que eu quero ver esse santo virar a página. Por quê? Porque eu já tinha ido na catedral e tinha olhado em Passeio a Segóvia, que é uma cidade que eu gosto muito, e eu olhava para esse santo, não é? E eu dizia, como é que passa essa página desse livro? Não é possível, né? Uma escultura lá, uma coisa de pedra, como é que vai passar essa página? Sempre fui muito curiosa com isso. E nós fomos, né, para Segóvia, foi maravilhoso, ficamos no hotel e tal, começou a festa, e a gente, hora de passar a página, aí todo mundo vai para frente da catedral. E acho que todo mundo reconhece os turistas, né, porque a gente não tira os olhos do santo, né? Fica todo mundo vidrado. Então, toda a nossa família, cada um ficou num canto, porque era cheio de gente, né? A gente não pôde ficar todo mundo junto, mas um mais na frente, outro mais atrás e tal, e todo mundo vidrado no santo, na escultura do santo, né? Que era na catedral lá. E aí começou, daqui a pouco vem um monte de gente tocando flauta e daqui a pouco todo mundo bate palma e todo mundo começa a ir embora. E a gente ficou assim, cadê a página? Que ninguém, né? E aí, claro, né? A gente já tinha bebido vinho e tal, aí teve pessoas que cada um de nós viu um negócio diferente, né? Uns viram a página passando, outros não viram. Depois que a gente foi descobrir que essa passagem de página, na verdade, era uma coisa feita num computador, numa tela, assim, embaixo ali do lado da catedral, né? Claro, né? Só quem era de Segóvia é que sabia que era ali, que viu ali, né? Nós turistas, nós ficávamos olhando para cima, né? E não víamos nada. Bom, alguns de nós, já com teor alcoólico muito grande no sangue, conseguiram ver a página de pedra passando de um lado para o outro. Mas a noite foi maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de estar na Espanha no dia de São Frutos, não deixe de ver a festa da passagem da página em Segóvia, que, aliás, é uma cidade maravilhosa, linda, que eu adoro. Todo mundo que chegava para me visitar na Espanha, eu levava a Segóvia. Eu fazia questão, nas outras cidades eu só ensinava aí. Mas Segóvia, eu podendo, porque às vezes eu estava ocupada, mas se eu estivesse livre, eu ia até lá, porque eu amo Segóvia. Aqui a gente encerra o programa de hoje. A gente quer dizer que está muito feliz com a chegada dos novos integrantes. E a gente queria dizer que está muito feliz de estar entrando aí de novo no teu ouvidinho. Manda e-mail para a gente, pessoa. Conte a sua história de viagem, seja viagem astral, seja viagem literária, seja viagem aqui no Nordeste, seja viagem a outro país, seja lá o que for. Conta para a gente a tua viagem. E aqui eu me despeço, esperando você no próximo Papapô, que será daqui a 15 dias. Beijinhos! O Papapô é um projeto sem fins lucrativos, nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. Nossa equipe é formada por Natália Araújo, que faz a coordenação digital e design de nosso Instagram, a Priscila Simas, que edita os vídeos em nosso YouTube e também assistente de produção, e Hannah Neri, que é nossa editora freelancer. Além disso, a Fátima Araújo, Fernando Palhana, Gineta Murim, Elrio Costa e eu, Vera Pinto, fazemos parte da equipe que elabora os roteiros e a apresentação. A edição geralmente é por minha conta. Se você puder contribuir com o nosso trabalho, é só depositar a quantia que desejar em nosso Pix, contato papapô@gmail.com.
sem acento, viu? Você estará gerando trabalho e cuidando dos animais abandonados, porque 30% do que você doa é para eles. O nosso coletivo fez o episódio de hoje com muito carinho e alegria. As músicas e os efeitos sonoros foram do site freesound.org e da biblioteca de áudio do YouTube. Usamos também fragmentos de áudio dos canais Querem Munir Productions, com a música de Nino Rota para o filme La Dolce Vita de Fellini. Além disso, usamos do site Amori, Paz e Luz a reprodução da cena deste mesmo filme na Fontana di Trevi. E de Cadáveres Vânia, retiramos a cena de Psicose de Alfred Hitchcock. O Papo a Pô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Use máscara, pessoa! Papo a pô. 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 Yes.